Cristo chamando, chama por ti e por mim. Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por estarmos juntos nesta manhã de sexta-feira, hoje 31 de agosto. Hoje comemora-se o dia do nutricionista. E como tem sido importante o trabalho desses profissionais em ajudar, em orientar, em mostrar, né, o verdadeiro alimento que vai trazer saúde e benefícios tantos ao nosso corpo. Parabenizamos a todos os nutricionistas, geriatras que muitas vezes cuidam dos idosos, levando-os a ter uma comida saudável que promova realmente um bem-estar à saúde de todos. Deus abençoe a todos os nutricionistas pela passagem do dia do nutricionista. Opção para a Vida lembra a todos que estamos trazendo aqui mensagens que foram realizadas durante a 7ª Conferência Teológica, realizada de 27 a 29 do próximo mês passado, julho, em nossa igreja. Um dos conferencistas foi o pastor Tiago Santos. Ele é muito conhecido, inclusive pregador, é um dos oradores, conferencistas da consciência cristã e também esteve agora na nossa conferência teológica. Ele é diretor da Fiel, editora Fiel, conhecidíssima em todo o Brasil. E ele está falando sobre a inspiração das Escrituras, esteve já ministrando a inerrância das Escrituras. É muito importante a gente conhecer essas doutrinas, porque elas vão nos dar base para não aceitarmos qualquer ensinamento, né, que estão pregando por aí, teologia da prosperidade, a confissão teológica, né, essas coisas que realmente trazem uma certa confusão, neopentecostalismo, a mente de muita gente incauta. E aí você está ouvindo realmente uma teologia sadia, saudável, que faz bem ao nosso coração e à igreja como corpo de Cristo. É importante a gente ouvir pessoas como o Tiago Santos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em torno da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe por meio dela nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, nós falaremos agora sobre a inspiração das Escrituras. E a Bíblia é um livro que reclama para si a inspiração plenária do Espírito Santo. Portanto, tendo origem divina, e reclama para si também a sua infalibilidade em tudo quanto ensina, a sua inerrância. A palavra inerrância não aparece nas Escrituras, é uma construção teológica que foi desenvolvida por estudiosos da Bíblia, que, olhando os ensinos das Escrituras, concluíram que não só ela não tem erro, mas ela alega não ter erro. Quer dizer, a Escritura diz de si mesmo que, sendo de origem divina, portanto vinda de um ser perfeito, não pode ter erro. E é por isso que, como nós vimos ontem, ela é a fonte de toda a autoridade para a prática e fé do cristão. Nós vimos ontem como Jesus disse que para nós sermos salvos é preciso que ouçamos Moisés e os profetas. Quer dizer, o conjunto geral das Escrituras, o testemunho das Escrituras. E a Bíblia então se afirma um livro completamente verdadeiro, sem erros, sem falhas, nos seus autógrafos originais, no seu texto original. E em toda a Bíblia a gente vê essa afirmação. A afirmação de que o seu conteúdo, o seu testemunho, é absolutamente confiável e é completamente verdadeiro. Por exemplo, o Salmo 19, um salmo lindíssimo. Nele nós vemos a fé do salmista,
o salmista expressa a sua fé na palavra de Deus. E ele expressa essa fé com muita segurança. E no Salmo 19, ele vai dizer que a palavra de Deus é completamente verdadeira. Veja, na altura em que o Salmo 19 foi composto, o salmista tinha pouco mais do que a Torá, quer dizer, o livro da lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Talvez alguns salmos espalhados e alguns outros poucos livros. Ele não tinha uma Bíblia como nós temos, carregando-a debaixo do braço. Ele tinha acesso à revelação de Deus por meio dos escribas e dos sacerdotes que eram guardiões e protetores da revelação de Deus. E todavia, com o pouquinho que ele tinha de Bíblia, ele é capaz de afirmar: a lei do Senhor é perfeita. Os preceitos do Senhor são retos. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, em toda a Escritura, a fé bíblica faz esta afirmação de que todo texto inspirado é verdadeiro, é justo, é reto e sem erros, tanto no seu conteúdo histórico, quanto no seu conteúdo dogmático, tanto no seu conteúdo explicativo, como no seu conteúdo normativo, tanto no seu conteúdo narrativo, nas histórias que conta, quanto no seu conteúdo proposicional. Enfim, o testemunho que a Escritura dá de si mesma é que tudo quanto está registrado por inspiração do Espírito Santo, conforme diz o apóstolo Pedro no texto que nós lemos ontem, não é? Aqueles que foram conduzidos pelo Espírito para registrar a palavra de Deus, que tudo que aqui está é sem erro, sem contradições, sem falhas. Mas como é que a gente pode ter certeza disso? Como é que a gente pode determinar a veracidade da Bíblia? Num mundo cético como o nosso, um mundo cínico, que usa os instrumentos da ciência para questionar a validade das alegações do cristianismo acerca das suas escrituras. Eles dizem que o cristão é um sujeito assim um tanto irracional, porque ele baseia a sua confiança, a esperança da sua vida num livro velho, um livro que terminou de ser escrito há 2000 anos. Então ele dirá que o cristão é anti-intelectual, é anti-científico, é irracional. E como é então que o cristão pode responder a acusações tais como esta? Talvez ele pudesse apresentar uma série de evidências. Nós gostamos de evidências, não é? Evidências que ajudam a provar a fidelidade e a acuracidade das Escrituras, acima de qualquer outro livro da história. E de fato, se a gente buscar evidências, a gente encontrará boas evidências que ajudam a gente a perceber que as Escrituras cristãs são alguma coisa assim, completamente diferente de qualquer outro livro na história. É tudo muito bem arranjado, tudo muito bem ajustado, tudo muito bem harmonizado, tudo muito bem organizado, muito coerente, harmonioso. E um estudo sério das Escrituras acaba resultando nessa inevitável conclusão de que as alegações das Escrituras são realmente verdadeiras. É possível que a gente use esses argumentos. Por exemplo, a gente pode usar o argumento da manuscritologia. Nenhum livro na história, nenhum livro antigo na história, possui um número tão elevado de manuscritos como as Escrituras. São mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento, em grego, que foram produzidos nos 400 primeiros anos da igreja. Enquanto isso, outras obras históricas, que não são questionadas por cientistas e historiadores, têm muito menos evidência da sua própria produção. Suetônio, por exemplo, existem apenas 8 cópias dos escritos dele. E essas 8 cópias, a mais antiga é de 800 anos depois da sua autoria. Os escritos do grande imperador Júlio César, apenas 10 cópias. E a mais antiga com mais de 1000 anos depois que foi escrita a original. Menos de 10 cópias dos escritos de Aristóteles e Platão, todos com mais de 1200 anos depois da composição original desses livros. E ninguém questiona que de fato aqueles autores existiram e que escreveram o que escreveram. Então, usando o argumento da manuscritologia, muito mais em favor da historicidade
e da acuracidade do Novo Testamento do que em relação a muitas das grandes obras celebradas pelos literatas e historiadores. Muito mais manuscritos, todos muito próximos da data em que os originais foram compostos. Mas ainda há mais argumentos que poderiam ser usados. Por exemplo, os manuscritos do Mar Morto. Talvez os irmãos já tenham ouvido falar desses tais manuscritos. O que eles eram? Esses manuscritos eram textos bíblicos e também alguns textos de costumes que um grupo de judeus chamado essênios, que viviam lá na região do Mar Morto, ali perto do deserto da Judéia, não é, lá em Israel, eles viviam em comunidades bem fechadas, não é? E então eles tinham ali os seus costumes e os seus livros históricos e também alguns dos seus livros bíblicos. E guardaram esses livros em jarros de barro que foram encontrados, vejam só, em 1947, mais de 2.200 anos depois do desaparecimento deste grupo de pessoas, todos muito bem preservados. E no meio desses livros, no meio desses pergaminhos que foram encontrados ali, há uma cópia completa do livro de Isaías. E esta cópia completa do livro de Isaías é exatamente a mesma que nós temos hoje em dia nas nossas Bíblias. 200 anos antes do nascimento de Cristo é datado o livro de Isaías, que contém profecias específicas acerca da vinda de Jesus. E o que dizer então sobre o surgimento da igreja? O surgimento da igreja cristã é uma outra prova da acuracidade e fidelidade das Escrituras. Os apóstolos eram o quê? Eram homens simples, camponeses, pescadores. Eles foram aqueles discípulos de Jesus, responsáveis pela propagação da doutrina cristã e do ensino sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo nos evangelhos. E eles alegam ter visto o Cristo ressurreto e baseiam todo o seu ensino nesta certeza de que viram o Cristo ressurreto e na esperança de que o Cristo ressurreto um dia volta para reclamar para si, para vindicar para si o seu povo e a sua igreja. E alguns vão dizer então, mas isso foi uma grande tramóia. Eles roubaram o corpo de Jesus e inventaram essa história. Por que eles escolheriam uma vida de miséria e infelicidade por causa de uma mentira? Porque todos eles foram martirizados. Se a alegação dos céticos fosse viável e verdadeira, a gente teria de aceitar que 12 pescadores da província de Israel se transformaram nos agitadores de todo o planeta. Homens simples, que contam acerca de si mesmos que no dia da crucificação fugiram de medo e de repente viraram heróis corajosos no dia seguinte. A menos que fosse verdadeiro aquilo que eles relatam, não faz sentido nenhum imaginar que alguns pescadores poderiam revolucionar o planeta como eles fizeram. Inclusive, mais uma vez, aqui estamos nós falando da obra desses homens 2000 anos depois, em língua portuguesa, na cidade de Campina Grande. Homens simples. Será que são mesmo impostores, como eles dizem? Mas como é que impostores são capazes de espalhar o maior código de moralidade da história da humanidade? Ensinando amor, ensinando perdão, ensinando esperança, ensinando a paz entre Deus e os homens, e a paz entre os homens e os homens. Isso seria alguma coisa altamente contraditória. Portanto, é possível que a gente recorra a vários desses argumentos. O surgimento da igreja cristã, os manuscritos das Escrituras, o Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto, os manuscritos do Novo Testamento. Mas, meus irmãos, a grande realidade é que para que nós aceitemos, para que nós reconheçamos a acuracidade, a fidelidade, a veracidade, a inerrância das Escrituras, é preciso fé. É só pela fé que isso pode ser verdade. Como diz o autor da Epístola aos Hebreus, é preciso que a gente creia em Deus e reconheça que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Só é possível reconhecer completamente a confiabilidade das Escrituras pela fé.
Só é possível reconhecer completamente a confiabilidade das Escrituras pelo amor. É como num relacionamento conjugal. Como é que um esposo ou uma esposa tem certeza da fidelidade do seu cônjuge? Ainda que ele contratasse um detetive para que 24 horas por dia observasse cada passo do cônjuge, ainda poderia restar dúvidas. Pode ser que o cônjuge fosse ali inteligente o suficiente para desviar a atenção do seu detetive. É preciso mais do que evidências, do que a certeza do que o olhar pode oferecer. É preciso um relacionamento de amor e fé, de confiança verdadeira. E esse relacionamento de amor e fé é algo que só Deus pode produzir em nossos corações. Ou você acha que você acredita na Bíblia porque alguém convenceu você pelos argumentos da evidência histórica? É o Espírito de Deus quem ilumina o entendimento do crente, para que ele reconheça esta palavra como sendo verdadeira e fiel. É só assim que a gente vai poder depois fazer como o salmista. Com um pouquinho que ele tinha de revelação, ele contemplou a palavra de Deus e disse: a lei do Senhor é perfeita, os preceitos do Senhor são retos, os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. Esse tipo de declaração é só pela fé que o crente faz. Mas eu quero apresentar para vocês, brevemente, em nossa meditação agora cedo, um ensino bíblico que nos assegura, que nos garante a confiabilidade das Escrituras. Há muitos, mas o que eu quero destacar nesta manhã é o que se encontra registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 1 a 7, que conta-nos sobre o nascimento de Jesus. Vejam só o que diz o texto, eu farei a leitura dele. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Muito bem, meus irmãos, atentem para isto. O nascimento de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus de Belém, Jesus que viveu em Nazaré, é, ao lado da sua morte e ressurreição, o maior evento da história da humanidade. É o acontecimento mais importante da história da humanidade, ao lado da sua própria morte e ressurreição. Porque neste texto que nós lemos aqui, nós encontramos o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento, desde o começo dos tempos, desde que Deus se manifestou em Adão. Quando nós lemos este texto aqui, nós estamos lendo a confirmação de promessas que ao longo de muitos e muitos séculos Deus entregou à humanidade através de um povo, o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, aquele que era o receptáculo dos oráculos de Deus, dos conselhos de Deus, aquele que recebeu a revelação por meio dos seus profetas e sacerdotes, o povo judeu, que deveria ser o portador da mensagem de Deus para todo o planeta, para todas as pessoas da humanidade. Em toda a revelação do Velho Testamento, o que nós temos é a grande promessa da vinda do Messias de Israel, que traria o Shalom de Deus ao mundo. Então, o Natal de Jesus, o nascimento de Cristo, é o evento mais importante da história do povo de Deus, desde a queda da humanidade, representada em Adão, que aguardava com grande ansiedade a chegada deste Messias. Deus
resolveu, em bondade, em condescendência, se manifestar revelatoriamente, verbalmente a homens. O fez através deste povo chamado povo de Israel, e prometeu que traria um novo reino sobre a terra, e que este seria um reino de paz, um reino de felicidade, no qual o seu shalom, a sua paz de prosperidade e felicidade, se estabeleceria para todo sempre. Esta é a grande promessa de Deus nas páginas do Velho Testamento. Foi a promessa que moveu o povo de Deus do Velho Testamento adiante, que conduziu aquelas pessoas à fé. E aqui a gente vê que a vinda do Senhor Jesus Cristo, então, é o cumprimento dessas promessas, é a esperança do reino de Deus, prometido no Antigo Testamento. E o prenúncio deste reino se dá desde o começo, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, em que nós temos a promessa de que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. O povo de Deus, então, do Antigo Testamento, tinha essa expectativa viva sobre a vinda deste reino. E, portanto, a gente vê em todas as páginas do Velho Testamento vários temas conectados a esta promessa da vinda do reino, da vinda do rei. A gente vê temas tais como a promessa de um redentor nas páginas do Velho Testamento. Nós vemos Deus se manifestando para com o povo em um concerto, um pacto, uma aliança que progride a cada nova revelação com o seu povo de Israel. Nós vemos no Velho Testamento, em Ezequiel, a promessa do derramamento do Espírito de Deus sobre todo o seu povo. Nós vemos a promessa da restauração do povo de Deus. Vemos temas tais como o dia do Senhor, que é prometido nas páginas do Velho Testamento. Vemos temas tais como em Isaías capítulo 66, de novos céus e nova terra. Todas estas ideias, todas estas noções, todas essas promessas de Deus, todas essas coisas estão presentes na noção de reino, que o povo nutria no seu coração ao longo de muitos e muitos séculos. Há muitas imagens poderosas e bonitas da vinda do reino de Deus em Jesus Cristo. Inclusive, a propósito, os irmãos vão trabalhar isto no ano que vem, não é mesmo? O Antigo Testamento fala deste descendente da mulher, que feriria a cabeça da serpente. Fala do descendente de Abraão, da tribo de Judá, como a gente vê em Gênesis 49, verso 10. Todo o sistema monárquico, profético e sacerdotal do Antigo Testamento projetava a vinda do Messias, conforme a gente leu aqui agora, no cumprimento dessa promessa em Lucas capítulo 2. O reino de Deus era representado no Velho Testamento por esses três sistemas: reino, sacerdócio e profecia. Era, no tempo do Velho Testamento, algo simbólico, temporário, falho, mas que apontava para algo que era permanente e perfeito e que se cumpriria na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus seria o grande profeta da parte de Deus, conforme promete o texto de Deuteronômio capítulo 18, verso 15, que diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a ti. Jesus Cristo seria este sacerdote, conforme a gente vê no livro dos Salmos, capítulo 110, verso 4, que lê: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E ainda mais, em Zacarias capítulo 9, verso 9, há a promessa da vinda de um rei, em que é dito: ele também deveria ser o grande rei do seu povo. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí. Agradeço a sua teleaudiência. Neste domingo, não fique em casa. Vá à igreja mais próxima da sua residência, no seu bairro, na sua cidade. Há um templo evangélico. Vá ouvir a palavra de Deus, mensagens sadias, saudáveis, como esta que nós ouvimos através do pastor que nos trouxe a palavra nesta manhã, não é? E neste domingo, você está convidado a fazer uma visita. A Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início da Avenida Brasília, ali no Giradouro.
Igreja do Calvário, da qual nós pastoreamos. Escola dominical, sempre às 9 horas da manhã, à noite, 18 horas, culto divino. E durante a semana nós temos às terças-feiras, culto de oração para a família. Às quintas-feiras nós temos estudo bíblico. E aos sábados, leve seu filho, adolescente ou jovem, para participar do departamento dos Soldados de Cristo. Esse departamento, ele existe e funciona há décadas em nossa igreja. Então você pode levar o seu filho a partir das 14 horas do sábado e matriculá-lo para que ele realmente participe daquele departamento que tem sido uma bênção para muitas crianças. Nós hoje temos alguns irmãos que hoje são oficiais de igreja, diáconos, presbíteros, temos até pastores que iniciaram como soldados de Cristo e eles abraçaram a fé no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje alguns deles são até pastores, estão exercendo o ministério pastoral e tem sido uma bênção. Portanto, inclua, participe o seu filho, que existe o departamento esperando e há uma vaguinha para ele, com certeza. Desejo a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. O sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim.